O mosteiro sempre foi visto como um grande oásis no meio desse deserto doido aí da vida. Muita gente foi curada, muita gente saiu de depressão, muita gente descobriu a vida, muitas famílias cresceram ali dentro. Quando eu entrei, eu tinha certeza que era uma obra de Deus. O carisma lá era a comunhão com Deus e a comunhão fraterna. Então, assim, a comunhão fraterna era uma coisa assim, que brilhava mais que qualquer coisa, e foi o que impressionou muita gente. Então isso dificultava com que as pessoas percebessem que estava tendo algum problema, por quê? Se você chegasse lá, eu podia estar mal o tanto que fosse, que eu ia te receber com um sorriso, com um abraço, e ali a minha preocupação era você. Qual é o seu problema? A gente procura acolher as pessoas como se fossem o próprio Jesus Cristo. Ele não era mais um representante de Deus em aspecto nenhum, pelo contrário. Ele era um grande instrumento do mal que estava no meio de uma comunidade muito linda. Eu tenho medo de apanhar dele, eu tenho medo de ver ele, eu tenho medo de ver a cara dele, eu não sei o que ele vai fazer comigo. Eu acho que ele é psicopata. A partir do momento em que a gente teve contato com a denúncia, fez uma pré-apuração, viu a consistência dessa denúncia, que tinha uma história importante para ser revelada, a gente assumiu um compromisso de contar, até porque contar essa história protege as vítimas e possíveis outras vítimas. A gente foi até Monte Sião, em Minas Gerais, onde funcionou por cerca de 10 anos o Mosteiro da Santíssima Trindade. Parte dos casos de assédio sexual, de abuso sexual e de assédio moral aconteceram lá. O Mosteiro Santíssima Trindade é um dos maiores no Brasil em número de monges que fazem votos perpétuos. O badalar dos sinos é um convite para a ida à capela. Logo, os 49 religiosos que vivem neste mosteiro em Monte Sião, no sul de Minas, começam as orações do dia. A apuração é uma apuração muito delicada pelo tema e também muito complicada porque a Igreja Católica é muito fechada para esse tipo de assunto. Também é uma apuração muito difícil porque, assim, ela não está na justiça, né? É uma apuração que não tem um delegado, não tem um promotor, não tem um juiz. Nós ouvimos mais de 30 pessoas, entre testemunhas, vítimas e integrantes da igreja, que acusam o padre Hernani Maia dos Reis, fundador do mosteiro, de abuso sexual e assédio moral. Localizamos 19 vítimas, 8 homens que sofreram violência sexual e assédio moral, 10 mulheres e um homem que sofreram assédio moral. Todo mundo tinha que chamá-lo de nosso pai. O nosso pai, nossa, ele tá assim num patamar muito acima do nosso na vida de oração. Sem o nosso pai eu não vivo, o nosso pai é isso, o nosso pai é aquilo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que vêm aqui para fazerem do mosteiro a sua segunda casa. Ele gostava de ser chamado de pai. Ele se tornou realmente o papaizinho da comunidade. Um lugar onde elas vão encontrar descanso, refúgio, acolhida. Ele usava muito isso, não só no dia a dia, mas na questão do abuso sexual também. Enquanto eu estou vivo, esse grande inimigo que é a própria carne está vivo junto comigo. Então ele era a representação divina e por isso ele tinha um poder sobre aquelas pessoas muito grande. Vou falar para vocês sobre o grande obstáculo para que a gente de fato siga Jesus no mundo de hoje. Esse grande obstáculo é o sofrimento. O Hernani é muito carismático. Então, se sentava para conversar com ele, ele envolvia numa acolhida surreal. É como se ele te pegasse no colo. Para algumas pessoas, ele era assim, o único. Era assim, Deus no céu e nosso Pai na terra. Então, Hernani usava o lugar dele como abade, que é a maior autoridade nessa hierarquia em que estava o mosteiro, para conter ali dentro daquela comunidade as pessoas. No auge, o mosteiro chegou a ter 52 irmãos e irmãs que viviam em clausura e faziam votos de obediência, pobreza e castidade. Eles eram liderados pelo padre Hernani. Monte Sião, que é a capital do tricô, é também uma cidade religiosa, com turismo religioso. O mosteiro chegou a receber cerca de 1.000 pessoas por mês e eles pretendiam dobrar o número de visitantes e de monges em uma construção em outro endereço. Tudo isso era controlado pelo padre Hernani, que atuava sob a guarda da arquidiocese de Pouso Alegre, que fica a quase 90 quilômetros de distância.
manipulação dele vinha também muito de cartas. A gente precisava escrever e falar da gente para ele. Ele ia ganhando a confiança dos monges, né? Então escreve cartas, fala dos seus desejos, fala dos seus sentimentos, fala de tudo. Meu Deus, como é difícil manter a fé, como é difícil ver o Senhor por trás de tudo isso. Mas eu sei que estás por trás de tudo. As cartas eram muito focadas na questão da sexualidade. E ele sempre colocou que a sexualidade dentro da comunidade não podia ser um tabu, então sempre tinha que ser falado com ele. Era sexualidade e principalmente problema com a mãe e com o pai. E o grande pecado na igreja, para vocês entenderem, vocês já devem saber disso, é o sexo, né? Tudo aquilo que é ligado à luxúria, tudo que é ligado às pulsões sexuais. Esse é o grande pecado na igreja, né? Nós estamos querendo nos livrar de dores que são próprias da vida. A partir daí, ele ia manipulando por conta das informações que ele conseguia obter com essa abertura, né? Esse acolhimento afetivo. Para ele ter um caso, ele tinha que legitimar isso. Como ele fez isso? Buscou uma teoria séria da psicanálise que vai tratar sobre os impulsos básicos do ser humano, né? Existia todo digamos assim, um véu de que a gente não podia falar com os irmãos, que a gente não podia comentar com ninguém, só com ele e com o formador. Então, tudo que está dentro de mim é impulso básico. E ele foi buscando formas para poder abrir um caminho para que tudo aquilo que ele estivesse fazendo estivesse certo. Para ele sentir que está tudo certo, para o outro sentir que está tudo certo e para a gente. Até chegar num ponto que você via que você estava totalmente na mão dele. Então você estava meio assim, dependendo da bondade dele. Ou ele te acolhia, ou ele usava daquilo para te manipular. Vamos ficar de pé. Deixa nos braços de Jesus aquilo que amargura o teu coração e que é ruim de carregar. Eu expus tudo para ele, né? Todo o lado mais escuro, tudo aquilo que existe dentro de mim. Eu contei pra ele na época que na minha infância eu tinha sofrido abuso sexual e depois em Monte Sião, quando ele começou a estudar coisas de psicologia e engrenar mais veementemente de psicanálise, ele usou disso contra mim. Que ele usou da minha relação dele de filho, sabe? Pra se aproximar de mim de uma forma muito nojenta, muito triste. Nessa época que eu comecei a fazer as análises com ele, determinado dia eu já estava recolhido na clausura masculina e ele já estava na casa especial que ele tinha, né? Toca o telefone lá da clausura, aí o meu companheiro de cela foi lá, ele falou, o nosso pai tá te chamando, falou pra você ir lá embaixo. Ele ligou lá, pediu pra eu ir lá, já fui com medo, pensando que eu tivesse feito alguma coisa. E só na casa dele, porque ele morava dentro do mosteiro, tinha TV. Como a gente não tinha acesso à TV, opa, sempre gostei muito de TV, vou lá assistir. A gente chegava na casa dele, a televisão era no quarto. A casa dele vivia fechada, com ar-condicionado, no escuro. Ele não acendia as luzes, era sempre uma penumbra. Era sombrio o lugar, sabe? Era uma coisa muito... E eu adoro o lugar claro, não consigo ficar com nada fechado. Então eu não gostava de ir lá. E eu chegando lá, né? Foi assim, você me chamou? E nesse dia, eu entrei, na hora que eu entrei, ele tava com uma taça de vinho na mão. Falou assim, não, eu te chamei aqui pra gente tomar uma cervejinha. Abri uma garrafa de vinho, ele me dava um pouco de cachaça e falava assim, eu sei que você gosta, então... Toma. Eu falei, uai, bom, né? Tipo, tomar um vinho. Quando ele virou pra mim e falou assim, toma um banho. A gente vivia em Monte Sião, pensa no verão, calor de hábito. Aí ele já tava com short de dormir, sem camiseta. Só podia tomar um banho por dia. Então antes de dormir, quem não quer tomar um banho? Ah, quero. Eu fui uma criança abusada, né? Eu fui uma criança que vivi isso na infância. E na hora que ele falou, toma um banho, me deu uma bandeza do dedão do pé até na cabeça, porque naquela hora eu entendi que tava uma conversa esquisita. Por que eu vou tomar banho, caramba? Eu tenho meu banheiro, já tomei banho, já tô pronto pra dormir, né? Então na hora me deu aquele trem assim, ó, no corpo.
Achei aquilo super estranho, né? Tava super incomodado lá. Aí eu virei pra ele e falei assim, tomar banho pra quê? Eu já tomei. Ele falou, não, toma um banho quente pra você relaxar, nós vamos tomar um vinho, nós vamos conversar, não sei o que e tal. Aí eu comecei a rir, fiz uma brincadeira desse jeito meu, né? Tipo assim, nossa, que preciso tomar banho, não. Ele falou, larga de ser bobo, menino. Me deu uma toalha. E aí eu fui tomar banho. Ah, mas deixa a porta aberta, que enquanto você toma banho eu vou fazer na barba. Engraçado, tava frio, eu lembro que tava frio. Aí eu fui, entrei no banheiro dele, fechei a porta. Aí deixei a porta aberta, fechei a porta do box. Mas por que fechar a porta do box? Você tem vergonha de mim, que sou seu pai? Nossa, cadê a confiança? Aí senti a culpa de estar fazendo aquilo, abri a porta do box. Pra ele ficar olhando a gente pelado tomando banho, né? E depois falava, põe só um shorts, uma cueca, deita aqui na cama pra gente te ver. Tomei um banho, saí. E ele ficava deitado e às vezes ele falava, vamos sentar aqui na cama? Eu fiquei lá, sentado, né? Ele deitou no sofá, colocou as pernas dele em cima das minhas pernas, né? Só que nisso, gente, eu não sou uma pessoa tapada e que não estivesse percebendo o que estava acontecendo. Pelo contrário, eu sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei assim, e eu falei, vamos ver até onde vai. Pediu pra fazer carinho nele, né? Abri o vinho e o mesmo processo. Vim querendo abraçar. Pra gente passar creme na perna dele. Passava a mão, essas coisas, né? Ou faz, ou você se sente um lixo porque você é enrustido, porque você não ama ninguém, que esse era o contexto. Então fiz, fiquei super sem graça assim, enrustido, duro. E aquele negócio me gelou. Depois eu fui embora, terminou a cerveja e foi embora. Vira pra cá. Aproveita a beleza aqui. Vocês vão de convir que se eu todos os dias sentar com um período de tempo e conversar com através de todas as palavras que ele mesmo me fala, vai chegar um momento que eu vou conhecê-lo cada vez mais. Eles não falavam entre si dos abusos que eles estavam sofrendo ali naquele momento. Então, em nenhum momento eles compartilharam isso enquanto eles estiveram morando no mosteiro. Só depois que eles saem, que eles começam a perceber e fazer esse mesmo quebra-cabeça que a gente está contando aqui, que a gente precisou fazer também, mas sem detalhes, né? Por que os agentes não conseguem reagir à altura de um processo como esse, né? Em primeiro lugar, aquela assim de que isso é uma exceção. Então a gente não deveria assim pôr em causa a instituição religiosa, o catolicismo, porque isso acontece. Há uma tendência institucional ao que a gente poderia chamar de corporativismo, mas que é, no fundo, não radicalizar, não escutar em toda a extensão certas formas de sofrimento, porque elas estão longe das formas de sofrimento hegemônicas, né, tradicionais. É muito mais fácil você dizer, sofro com uma depressão, tenho uma ansiedade, do que dizer, olha, eu confiei numa pessoa, ela tinha uma inflexão religiosa e terapêutica e ela abusou de mim. Eu lembro que eu estava um pouco assustado, ele percebeu, ele falou assim, não, sou eu, não é outra pessoa. O que acontecer aqui vai ficar aqui. E aí eu sentei ali meio esquisita, aí ele pegou e começou a falar assim, não, vamos conversar sobre como que tá a sua oração e não sei o que e tal. 3 minutos que eu falei, sabe quando você vê que a pessoa não estava interessada no que eu tinha pra falar? Ele falou, não, mas sabe o que eu quero te falar? Eu quero te falar de umas coisas que eu ando meditando e percebendo, a gente de liberdade. E começou a usar ali a questão da transferência paterna, da afetividade. E vem cá, a gente tem que ser curada na experiência. Deita aqui, ó, nós vamos ficar abraçados, não sei o que e tal. Hoje, né, eu percebo que eu já estava muito mais envolvido. A minha consciência já estava muito mais amortecida. Eu tô com ele, se eu tô fazendo com ele, não tem problema. E nisso, na hora que eu deitei, eu olhava, tinha um quadro de São José. E aí ele começou nessa de me esfregar, não, passa a mão, você tem que ser muito reprimido, você tem que aprender. E ele começou a me esfregar e eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto. Ele chegou, ele pediu pra eu passar creme na perna dele. Daí ele pediu pra eu subir mais na coxa e tudo mais, da virilha. Daí teve uma hora que ele foi e tirou a calça, a cueca.
E aí ele ia, esfregava e passava o rosto no meu rosto, não sei o quê. Daí ele pediu, ele pediu pra eu masturbar ele, e foi isso. E aí eu olhava aquelas imagens ao meu redor ali, na cama, e eu ficava rezando, eu ficava falando pra Deus, o que tá acontecendo, me salva disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele parou, sentou e falou assim, então tá bom, o que é que você queria ver comigo? A gente foi percebendo que era o mesmo, esse também era o mesmo modus operandi que ele agia com todos os monges que ele levava pra casinha dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, você ficou assustado? Parece que você ficou meio assustado. Aí eu virei pra ele e falei assim, não preocupa não, eu sei me defender. Era uma luta muito grande dentro de mim, porque, por exemplo, acontecia isso, e no outro dia eu tinha que rezar. No outro dia eu tinha que acordar cedo e rezar. Resgata neles o desejo, o querer continuar em missão. Ajude-os, Jesus, cada um deles a superar os obstáculos do próprio coração. Eu vi a geração inteira se formar, eu era mais velha. Então, assim, eu vi todo mundo entrando, eu vi todo mundo encantado e eu vi um tanto morrendo. Eu vi um tanto de vocação morrendo. O Hernani matou muito a minha autoestima, ele matou muito a minha dignidade como ser humano, ele matou muito a minha esperança. E eu vi que tinha, assim, vários irmãos ficando tristes. Tinha esse irmão que era mais novo, menino bom, gente. Tudo a gente fazia juntos. A gente, assim, se dava super bem. E eu não sabia o motivo, mas foi assim, de verdade. Ele mudou. Um dia ele acordou diferente. Eu acho que ele é o mais novo de todos que a gente conversou. Então ele estava iniciando tudo. Iniciando a própria vida sexual, iniciando a vida religiosa, iniciando a vida adulta. Ele era assim, muito alegre, muito pra frente, muito cheio de ideia, muito cheio de criatividade. Ao mesmo tempo que ele tinha, no começo do mosteiro, uma força, um brilho, relatada também por outros irmãos, ele era uma vítima muito mais vulnerável, muito mais fácil de ser atingida do que qualquer outra das vítimas. E um dia ele ficou diferente. E apesar dele ser muito extrovertido, com relação ao interior dele, ele sempre foi muito fechado. De certa forma, ele aproximou de mim justamente aí, falando que eu falava de mim, mas ele percebia que tinha algo que eu não falava. Então, assim, depois que ele foi mudando, eu perguntei várias vezes, mas ele, é crise de vocação, é não sei o quê, e punha um ponto final. Antes de entrar no mosteiro, ele teve relações com homens e com mulheres, mas nunca uma relação sexual, um relacionamento apenas. Quando ele entra no mosteiro, a primeira pessoa que ele conta, que ele sente confiança para contar sobre a homossexualidade dele, é o Hernani. Nessa etapa que vocês estão vivendo, é uma etapa onde a gente olha muito para nós. Então era uma área que ninguém sabia dentro de mim. E de certa forma, ele me fez sentir uma confiança. Sorrir e abraçar não gasta, né? Não gasta nada. Todos que nós conversamos, né, Carol, falavam que a primeira relação sexual dessa vítima foi com o Hernani. Quando a gente mexe no interior do outro, no emocional, no psíquico, especialmente na parte da sexualidade, que é uma parte que é central no desenvolvimento afetivo, é um terreno muito delicado e muito sagrado. Ele saía, ia para Campinas, ficava 2, 3 dias para fora para fazer compra pro mosteiro, né? E ele usava dessas viagens pra gente conversando, né? E sempre ele falava que não podia comentar nada, não podia falar nada, que era aquilo, tudo que se passava ali era entre eu e ele. Aí na terceira viagem que a gente fez foi um pouco mais complicado para mim. A gente chegou no hotel
da última vez que a gente tinha ficado. E não tinha lugar. Ele falou, não, vai ter que ficar num motel. Ele tomou banho, foi no banheiro, depois eu fui também, tomei banho. Quando eu cheguei lá na cama, ele estava deitado só de cueca. E ele começou a fazer perguntas estranhas. Pegava todas as minhas fantasias, que eu já tinha partilhado com ele, e falou, você teria vontade de fazer comigo? Não sei o que tem. E ele começou a me acariciar, a passar a mão em mim. E tinha um conflito, né, de estar vivendo o que os outros não estavam vivendo. Então, aquilo ali me deixou pior ainda. Eu acho que na bebida eu fui deixando as coisas acontecer, sabe? E ele começou a me acariciar, a passar a mão em mim. Nesse dia, a gente acabou se envolvendo, né? E eu fiquei sabendo que teve isso, ele deu bebida, deu uma embriagada e ali começou nos carinhos, no fim das contas acabou tendo uma relação com ele. Eu vi esse menino morrendo. Por isso que foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu vi ele chegando no mosteiro e ele era assim, extremamente... Nossa, ele tinha uma energia muito boa e acabou isso nele. Morreu. Desde sempre, né? Desde o primeiro mês, terceiro mês, eu sempre tive crise querendo ir embora. Dessa época, né, que eu fui falar com ele que eu não queria mais ficar ali, o que ele fez nesse dia, né? Ele pegou a minha mão, levou nas partes íntimas dele, né? E falou que você tá precisando disso aqui. Aí nesse dia eu falei assim, eu vou sair daqui de qualquer jeito. Então, essa é uma apuração que, pela delicadeza dela, tudo tem estratégia. Tudo foi pensado e todos os riscos foram calculados, né? Mas a questão da estratégia de abordar o Hernani, esse tipo de abordagem é um tiro só. Você tem uma chance só. Nós somos repórteres do UOL, a gente está fazendo uma matéria sobre o mosteiro. Sobre o mosteiro. Monte Sião. E a gente queria dar uma palavra com o senhor.